Oi gente, tudo bom? Estou de volta hoje mais uma vez. Nós estamos aqui falando sobre Salmos e hoje quero compartilhar com vocês Salmos 2, versículo 8. Que diz assim: Pede-me, e eu te darei as nações por herança, e as extremidades da terra por sua possessão. Como é gostoso lermos versículos que falam a respeito de não só coisas positivas, mas principalmente quando escutamos nela a voz de Deus falando diretamente conosco e principalmente determinando algo para nossas vidas. Eu sei que não é fácil nos dias de hoje, principalmente nessa situação que todos estamos vivendo, a respeito desse vírus que está tomando conta aí da Terra, trazendo medo, alguns desesperos, algumas situações contrárias, mas eu tenho certeza que Deus tem algo para falar em nossas vidas constantemente, até mesmo nessa situação complicada. Quando a Bíblia fala que pede-me, parece que a parte mais gostosa que queremos ouvir seria essa porção de estarmos ouvindo Deus falar: pede o que você quiser, né? Fazer os nossos pedidos talvez seja a parte fundamental da nossa vida sempre. A gente já nasce pedindo: mãe, tô com fome, quero comer, e mesmo quando não sabemos falar, choramos, e os pais ou a mãe entendem perfeitamente o que nós estamos precisando. Em outros textos da Bíblia nós vamos encontrar palavras como essas, que fala: pedir, dar-se-vos-á, né? Buscar e achareis. Palavras desse gênero sempre são encontrados e falado muito na Bíblia, principalmente no tocante à teologia da prosperidade. E hoje eu não quero falar sobre teologia de prosperidade, não. Eu quero falar de compromisso com Deus e qual o compromisso de Deus para conosco também. Afinal de contas, ele nunca falha, né? Quem falha no compromisso sempre somos nós. Mas eu tenho certeza que aqui em especial mostra esse tema de uma forma colocada de uma maneira bem peculiar. Principalmente porque nós vamos encontrar uma expressão, aquelas que o pai usa para com o filho. Filho, o que você está precisando? Pede para mim, fala comigo, o que você quer? Por que você está chorando? Não são expressões dessas que os pais usam para com os filhos? E aqui nós temos exatamente isso. Principalmente se você analisar os versículos anteriores, você vai ver que exatamente no versículo anterior, Deus coloca aqui o salmista na posição de filho, mostrando que quem o recebe realmente lhe outorga a posição de filho, como nós falamos nessas semanas que passaram. E nós vemos que nesse posicionamento de Deus para com o salmista, ele coloca exatamente isso: você é meu filho, né? E como ele declara aos quatro ventos ser filho de Deus, e Deus coloca aqui que consequentemente, ao sermos chamados filhos, ou quando somos recebidos como filhos, como nós lemos lá em João, que aquele que recebeu o verbo, né, deu-lhes o poder de ser feitos chamados filhos de Deus. Nós temos aqui uma posição muito importante, muito peculiar. Essa posição que nos dá o acesso que precisamos para pedir como filhos ao Pai. E pedir pode ser aqui um favor, pode ser um empréstimo, pode ser uma permissão, whatever, né, como diz em inglês, pode ser o que for. Mas aqui ele vai acompanhado de um complemento condicionado a esse pedido. Olha só, presta atenção no versículo, ele diz assim, pede-me e eu te darei as nações. Ele fala exatamente o que você deve pedir. Então nós vemos que esse verbo pedir, que tem relação com indagar, com consultar, pedir, tudo isso que eu venho falando, ele traz aqui um aspecto muito importante referente a esse pedido que Deus coloca para você. Pede-me e eu te darei. Mas vai dar o quê? Ele coloca um condicionamento na pergunta. Pede-me e eu te darei as nações. Aqui nesse caso, ele está dando a esse verbo uma aplicação ainda mais ampla.
Pois ele completa dizendo: eu te darei as nações por herança. Olha só que interessante. Aqui temos mais do que um pedido realizado. Temos um direito conquistado. Como filhos, somos co-herdeiros com Cristo. E passar a ter o direito dessa herança, que é a conquista das nações, aqui, essas nações é revelada ao entendermos o texto inicial desse salmo. Lembra que os reis e príncipes haviam se levantado contra o Senhor e contra o ungido de Deus? E Deus estava rindo, exatamente porque isso seria desfeito facilmente. Seria desbaratinado todas as nações, todas as armações, simplesmente ao fato de que tudo isso seria dado aos seus filhos. A herança que pertence por direito. Ou seja, esses filhos e príncipes precisam se curvar e se render diante da decisão final de Deus. Pois a autoridade, e aqui estamos falando de autoridade divina, aqui nós estamos falando exatamente da autoridade divina. E essa autoridade divina é suprema e coloca aqui nesse momento todos os inimigos debaixo dessa autoridade. Ou em outras palavras, debaixo dos seus pés. Aqui nós estamos entendendo que Deus está falando para o salmista e aqui diretamente também a nós, como parte dessa herança. Ele declara que tudo que Jesus conquistou na cruz é direito nosso, é nossa herança. Nós, na verdade, não tínhamos direito algum de nada. Não tínhamos, por causa dos nossos delitos e dos nossos pecados. Entretanto, Deus, através de Jesus Cristo na cruz do Calvário, Ele quebra o jugo do nosso pecado, Ele quebra tudo aquilo que tirava e roubava de nós o nosso direito a essa herança e resgata a nossa condição de filhos. E quando nós entendemos que toda a potestade, principados, dominadores desse mundo se rende, que é o que esse versículo, nesse salmo, no versículo anterior fala, e aqui nós entendemos de forma mais concisa, que essa batalha contra o povo de Deus, ou contra a sua vida, ou contra a igreja do Senhor, já tem vitória garantida. E se nos rendemos à ação realizada na cruz do Calvário, fazendo valer toda a conquista, não é qualquer conquista não, é toda a conquista realizada por Ele, Jesus Cristo, onde pisou a cabeça da antiga serpente. E toda a legalidade contra nós, como diz o apóstolo Paulo, toda a dívida, toda a duplicata foi rasgada. Isso significa o quê? Onde com o seu sangue, quando Ele nos lavou com o seu sangue, de uma vez por todas, os pecados de nossas vidas foram retirados, nos fazendo limpos e justificados perante o Senhor. E esse é o Senhor dos senhores. Não é o príncipe deste mundo. Esse aqui não tem nada a ver com esse Deus todo-poderoso. E nós vemos que, sem legalidade agora, Ele não pode mais prevalecer contra nós. E muito menos sua maldição. Por isso, Paulo nos orienta. Nos orienta para quê? Para entendermos o significado do poder da cruz sobre nossas vidas. E ele fala em Efésios 6, que nós devemos nos revestir dessa armadura. E se você ler todo o capítulo 6, você vai entender que devemos estar fortalecidos na força do seu poder, o poder de Deus, que é marcado pela justificação desse novo nascimento. Porque aí somos livres dessas correntes do pecado que nos fazia condenados, mas agora temos a certeza absoluta, em sua rica e infinita misericórdia, que nós estamos amparados pelo pagamento único e eterno, por meio do seu derramamento de sangue, que somos libertos e comprados de toda a escravidão eterna do pecado. E aí daí em diante, nos tornamos livres para servir aquele que vive para sempre, que é Jesus. E tenho certeza que, sendo seus imitadores, como Paulo também nos falou, caminhamos em busca da vida, outras vidas também, para resgate. Não apenas resgatar eles do coronavírus, não, mas para viver uma vida nova com Deus e para sempre com Jesus. Sendo seus imitadores, nós também temos
a ideia de que esse verbo, ele agora traz uma relação maior que indica que esse dar que ele fala aqui, indica o estabelecer, atribuir, permitir, garantir, entregar, conceder e outros mais sinônimos que no hebraico, nesse original, traz aqui, e no grego também combina algumas palavras aqui nesse sentido. Tudo para mostrar que ele não só deu, ok, gente? Ele não só deu, mas também nos estabeleceu para nos conceder não só o direito, mas nos permitir viver uma vida de vitórias, nos garantindo também a nossa salvação. Quando nós entendemos isso, nós vamos ter a certeza de que nós somos mais do que vencedores. Estamos vivendo num mundo de batalha espiritual. Batalha não só contra um vírus. Se fosse só um vírus, a hora que isso acabar e tranquilizar, já está feito. Mas nós estamos numa reta final. Se nós entendemos o que a Bíblia fala, que pestilências, fome, terremotos em vários lugares, tsunami, tudo isso está previsto na Bíblia. E fala que isso ainda não é o fim, tá, gente? É só o começo do fim. Mas isso é um sinal para que nós venhamos nos preparar e mudar nossas atitudes. Para que nós possamos viver uma vida mais reta, mais colada em Deus. Lembra que eu falei no Salmo 1 que nós devemos andar no Espírito, ser guiado por Ele, pelo Espírito de Deus e viver nesse Espírito, para que dessa forma possamos ter uma vida que vive, na verdade, num ciclo, numa aliança que não se quebra. Esse círculo, que é uma aliança que não se quebra, é essa que você anda com Ele, é guiado por Ele e vive nele, para que dessa forma continue andando e sendo guiado e vivendo nele. Por isso aqui nesse salmo nós temos agora não só o ápice desse entendimento, mas uma visão mais ampla desse entendimento. Por quê? Como filhos que somos, Ele já determinou no mundo espiritual que basta pedirmos para Ele, falarmos com Ele, conversarmos com Ele, que Ele nos dá não só a permissão, mas nos concede de antemão o direito de fazer com que toda essa situação caia por terra. E que faz com que nós, como filhos, sintamos o poder dessa herança. E o versículo que nós lemos diz que não é só as nações. Ele fala, começa pelas nações. E também as extremidades da terra para a sua possessão. O que Deus quer dizer com isso? Que essa autoridade divina sobre nossas vidas traz para nós uma recompensa de sermos filhos. Mas para vivermos essa herança, para sermos esse bem-aventurado, lembra que existe um verbo condicionado lá, quando estudamos Salmo 1? Esse verbo condicional diz que para ser esse bem-aventurado, o que nós precisamos fazer é não andar de jeito nenhum sobre o conselho dos ímpios. Vamos parar de ficar ouvindo o conselho dos outros. Dos que não têm temor a Deus, dos que são negativistas, do que não pensa em Deus. E muito menos vamos ficar nesse caminho parados ali, dos pecadores, que é um tipo de vida promíscua, de engano. As pessoas falam, não, tudo tem um jeitinho. Para ir no céu não tem jeitinho não, gente. Para ser salvo também não. O pior ainda é quando nós acomodamos de tal maneira que sentamos junto com os escarnecedores. Achamos que a vida é assim mesmo. Por isso que o apóstolo Paulo fala em Romanos 12, ele diz assim, não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos por meio da renovação da vossa mente. Quando Deus fala isso através de Paulo, Ele quer dizer para você que para você assumir e para assumir uma posição de filho, para que você possa ter o direito de pedir aquilo que é seu, que é sua herança, que pense que a primeira herança não é financeira não, que muitas vezes as pessoas pensam que quando Deus fala para pedir, é para pedir dinheiro, pedir prosperidade. Não, sabe o que é prosperidade para começar? Prosperidade é não ter falta de alguma coisa. E Deus nos convida a viver uma vida plena nele.
E essa plenitude nele significa mudança. Aqui quando Deus fala, pede e eu te darei, ele não fala por falar, não. Ele fala porque antes ele determinou que você é filho dele. Se você é filho dele, você tem que andar como ele andou. Para você andar como ele andou, você tem que ser imitador dele. E o que ele fez? Ele deu a vida. Ele morreu por amor aos outros. Ele negou a si mesmo. Ele não foi egoísta. E nesse momento, muitas vezes nós somos. Precisamos deixar o nosso orgulho de lado, o nosso egoísmo de lado, porque filho de Deus, não pode ser egoísta. Para que você receba a herança, você tem que estar na condição de filho. E esse filho da luz é diferente do filho das trevas, e Paulo fala isso também. Procura lá nos textos de Paulo. Você vai encontrar essa diferença. E quando Deus fala a respeito de que se você pedir, Ele dará para você as nações como herança, a primeira coisa, se você olhar o contexto, você vê que as nações está falando a respeito desses reis que se levantaram contra o povo, contra a Deus e contra o seu ungido. Você vai ver também que são os príncipes, todo o principado que se levantou contra Deus e contra o seu ungido. E agora Deus fala para esse ungido, ele fala, olha, pede-me, porque você é meu filho, eu te darei as nações por herança. Ele está declarando que tudo aquilo que levantou contra você agora precisa se render e se curvar diante desse Deus Todo-Poderoso. Mas Ele compartilha contigo essa autoridade. Porque você é filho. Ah, então já que eu sou filho, eu vou fazer tudo que eu quiser. Pode fazer o que você quiser. Paulo fala, tudo é lícito, mas nem tudo me convém. Então é necessário que você olhe para você e fale, para você mesmo, o que eu preciso mudar para parecer com ele? Não tem aquela expressão filho do papai? Né? Tal pai, tal filho? Pois é. Se você é filho, se você tem sido chamado para ser filho, a primeira coisa precisa recebê-lo como seu salvador. Precisa recebê-lo e aceitar que esse verbo que se fez carne e habitou entre nós fez exatamente tudo que você precisava para se tornar filho, porque você o aceitou e o recebeu. Porque João disse isso, e todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos. E aqui no Salmo 2, todos os versículos levam você para entender esse processo de filiação que Deus fez conosco. Deus nos adotou, nos fez como filhos, declarou para todo mundo espiritual que somos seus filhos, mas para isso nós precisamos parecer com Ele. As nossas atitudes precisam ser parecidas com a dele. A nossa ação, a nossa maneira de pensar precisa ser o pensar de Deus em nós. Por isso que Paulo fala, já não vivo mais eu, Cristo vive em mim. Já não é mais a minha vontade, já não são mais os meus desejos, já não é mais a minha forma de pensar. É a forma dele pensar em mim. Já não é mais minha vida, é a vida dele em minha vida. Isso é uma transformação real. Isso é o que Deus espera de nós. Filhos, para que você receba esse pedido e escute Deus falar com você, pede-me e te darei as nações como herança. Herança não quer dizer que você mereceu, fez algo por merecer, não. É simplesmente por ser filho. E Ele te fez filho para você herdar essa autoridade e declarar no mundo espiritual que esses reis e principados que se levantaram se curvaram, caíram, porque tem que cair no poder do nome de Jesus. Toda situação que está se levantando, seja ela financeira, emocional, familiar, que nessa hora muitas vezes as pessoas querem aproveitar aí para fazer a DR, né? Aproveitar que está todo mundo junto em casa. Vamos fazer a DR, já que estamos aqui. E aí acaba dando ruim. Porque não está entendendo qual é o processo de Deus na vida. Deus não quer uma DR. Deus não quer que vocês vivam numa DR constante. Não é isso que Deus quer. O que Deus quer é que vocês cheguem num senso comum. Como adoradores que são, como filhos de Deus que são,
e tomem posse dessa herança de conquista, dessa herança de vitória, dessa herança de mudança, que tem que começar em mim. A partir do momento que Deus declara que eu sou filho, a partir de hoje te gerei, diz a palavra do Senhor. O que significa isso? Que naquele momento Deus está transformando a sua vida, está trazendo um novo nascimento. Esse novo nascimento é uma mudança radical de muitas coisas. A começar a nossa maneira de pensar, a nossa maneira de ver as coisas, a nossa maneira de pensar e sentir. É uma vida nova. Será que você não percebeu que chegou o momento dessa decisão? De viver uma vida nova com Deus? Para tomar posse dessa herança que Ele está prometendo para nós? Diz que das terras de longe Ele trará para a sua possessão. Ou seja, até aqueles sonhos que você acha que já não tem mais jeito, a sua vida já não tem mais caminho nenhum para ir. Parece que tudo agora afundou, porque com essa crise econômica que o mundo está alimentando, eu não sei se eu estou bem para aguentar tudo isso. Eu não sei se eu vou estar preparado para vencer essa situação. Mas Deus nos convida para que essa vitória realmente chegue até nós, para que tomemos posse dessa vitória e dessa promessa divina. Primeiro, vamos buscar a Deus para parecer com Ele, sermos imitadores dEle, ser filhos de verdade, e que nessa atitude de filhos nós possamos de verdade mudar nossa conduta, mudar o nosso jeito de ser, mudar as nossas palavras, mudar os nossos conceitos e começar a pensar como Ele pensou, andar como Ele andou, viver como Ele viveu, como diz o apóstolo João. Que nós possamos ser filhos da luz, que nós possamos ser também, mais importante, filhos de Deus e adorador, que o adorem em espírito e verdade. Esse é a minha porção de hoje. Amanhã continuaremos falando sobre isso. E lembre-se, me segue também lá no YouTube, e lá tem algumas mensagens importantes para você. Segue também, você vai encontrar outras mensagens que vai edificar a sua vida. E tenho certeza que Deus vai te abençoar mais e mais. E não é porque eu estou falando não, mas é porque é a palavra dele que transforma. Um grande abraço e até breve.